Olá, pessoal! Como eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda que seja dessa forma, através desse treinamento online. Então, hoje nós vamos estar conversando sobre o Manual ONA, versão 2022. É uma introdução, tá, pessoal? Depois, pessoalmente, a gente vai estar conversando sobre cada subseção, as mudanças que a gente teve com essa nova versão. Mas o objetivo aqui é deixá-lo ciente das principais mudanças que aconteceram. E para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Eni Cristine, eu sou enfermeira de formação, sou especialista em gestão da qualidade e também excelência em saúde com formação em Greenbelt. Bom, eu poderia ficar falando aqui sobre a minha formação, sobre a minha experiência, mas o que eu queria dizer para vocês sobre mim é que eu sou uma apaixonada pela gestão da qualidade. E o meu grande desafio aqui com vocês é fazer com que essa transição do Manual 2018 para o Manual 2022 no Hospital São Francisco seja uma transição que vocês possam sentir muita tranquilidade, que vocês possam compreender os benefícios que essas mudanças trouxeram para nós, especialmente para quem está na ponta da compreensão de cada um desses requisitos, de cada entrega que a gente precisa fazer. E eu quero me colocar à disposição de vocês, mesmo quando a gente não estiver em consultoria, tem dúvida de um requisito, me manda por mensagem privada que a gente vai estar esclarecendo melhor e tirando cada dúvida de vocês, tá bom? Bom, então essa é a introdução e eu queria falar um pouquinho, apresentar um vídeo para vocês, né, que alguns já conhecem, outros não, mas que conta muito sobre quem nós somos. E é isso, pessoal. Esse vídeo sobre acreditar é exatamente a nossa proposta. Independente do manual, né, brasileiro da acreditação, independente da ONA, antes de qualquer coisa, a gente precisa acreditar na força do trabalho que a gente faz. O quanto ele é importante, o quanto as pessoas se beneficiam com ele. E a gente também precisa acreditar na força da nossa equipe. Se o meu trabalho é um trabalho, né, que é feito com amor, que é feito com profissionalismo, que é feito com competência, eu consigo influenciar o meu time. E esse time, trabalhando juntos em prol de um objetivo, a acreditação ela vai acontecer de forma natural. Por quê? Porque mais do que um selo, a gente quer o reconhecimento de uma sociedade de que o nosso trabalho ele é feito com qualidade. E isso é o mais importante de tudo. Então, o manual, ele é importante para a gente? Sim, porque ele é igual aqui, está mostrando, né? Ele é como se fosse uma bússola que aponta, porque lá eu tenho os requisitos de qualidade que foram elaborados pelos
profissionais, que são os experts no assunto, nesse assunto, naquele assunto que a gente está trabalhando de cada subseção. Mas, antes de qualquer coisa, a gente é ser humano, a gente é pessoa e a gente sabe o que que a sociedade ela cobra da gente. Então, o que eu vou estar apresentando para vocês é um manual, é um direcionamento. Mas no final das contas, o mais importante, vocês sabem fazer. Tem até efeito sonoro aqui na nossa apresentação. Então vamos lá, gente. Né? O Manual Brasileiro de Acreditação. Ele foi montado, né, nessa estrutura, nesse formato. Né? O que o avaliador, né, a acreditação, ela busca, né, dentro das instituições de saúde? Primeiramente, que ela tenha definido qual a estrutura, né? Ou seja, vocês já trabalharam no Manual 2018, isso não mudou. Então, a gente vai lá ver qual que é a estrutura que eu tenho para um atendimento de emergência. Então, eu vou estar olhando os recursos, eu vou estar olhando, né, recurso humano, recurso material, equipamentos, eu vou vendo toda a parte da estruturação. Mas como vocês sabem, né, não adianta ter uma estrutura de última geração se eu não tenho processos definidos. Então, eu preciso, com base nessa estrutura, elaborar o meu processo. E não só elaborar, implementar. Né? E não adianta eu vir implementar algo da outra instituição. Para cada estrutura, eu tenho que montar um processo. A gente pode se basear nas melhores práticas que a gente tem no mercado, mas o processo, ele é local. E, por último, o resultado. Porque se eu tenho estrutura, eu tenho um processo elaborado e implementado, qual que é o resultado que eu estou entregando? Então, uma coisa é consequência da outra. Né? E o resultado, muitas vezes a gente vai estar conversando com vocês, a gente vem conversando sobre os indicadores. Qual indicador que mostra, que demonstra aquilo que eu estou fazendo? As entregas que eu estou apresentando para minha instituição. Então é isso, tá? Toda avaliação, né? O avaliador, ele vai estar buscando dentro da nossa estrutura a qualidade, né? Em volta de segurança, o processo definido e quais são os resultados disso tudo que eu estou fazendo, tá bom? Então, de uma forma bem simples, estrutura, processo e resultado. Vocês vão ver essa composição em todas as subseções. O manual da ONA, ele tem seu modelo conceitual. Que modelo conceitual é isso? Tá? Então, a gente tem, né, o manual sendo trabalhado por níveis, né, como vocês já sabem, que é o acreditado, acreditado pleno e acreditado com excelência. E a gente tem aí, né, respectivamente, o nível 1, 2 e 3. No manual, a gente tem, né, ele composto de padrões e requisitos e estruturado em seções e subseções, tá? Diante de tudo isso, em cada uma desses padrões, requisitos, seções e subseções, vocês vão enxergar lá o que? As dimensões da qualidade e os fundamentos de gestão. Eu vou estar falando para vocês logo mais. Bom, em termos de níveis, né, o nível 1, né, o que a acreditação busca, né, encontrar, né, os avaliadores, que a organização de saúde, ela cumpre com os padrões de qualidade e segurança definidos pela ONA. Então, minimamente esses padrões de qualidade. Esse certificado do nível 1, né, como o Hospital São Francisco ele é válido por 2 anos. No nível 2, a organização de saúde ela cumpre com os princípios do nível 1 e, além de tudo, dispõe de um sistema de planejamento e organização focado na gestão integrada. O que é essa gestão integrada, gente? É exatamente um processo interligado com o outro.
a gente ter definido as nossas contratualizações, a gente estar trabalhando as nossas entregas, não só setorialmente, né, garantindo a segurança daquilo que eu faço, mas também entendendo que o meu trabalho é um trabalho integrado com outras áreas, com outros processos. Se eu consigo demonstrar isso, né, a gente obtém o nível 2 e esse certificado ele é válido também por 2 anos. E no nível 3, né, que é válido por 3 anos, a organização, além de atender o nível 1 e o nível 2, ela precisa demonstrar uma cultura organizacional de quê? De melhoria contínua, com maturidade institucional. Ou seja, não dá para você chegar de cara no nível 3, né? Mas o nível 3 a gente começa a construir desde quando a gente está construindo o nível 1. E é muito importante, pessoal, já deixando aí a dica, que a cada visita que a gente tenha, seja ela de certificação, né, de manutenção, ou mesmo que agora a gente está buscando, né, que é o upgrade de nível, né, a gente quer sim ir para o próximo nível, né, a gente ir demonstrando já as melhorias contínuas que foram feitas. Tá? Então, além de apresentar, né, aquilo que eles deixaram de tarefinha, como que a gente conseguiu cumprir, a gente também mostrar as melhorias que nós fizemos no nosso sistema, certo? Bom, como é que estão elaboradas as dimensões da qualidade de acordo com esse manual? Então, aqui a gente trabalha as palavrinhas eficiência, né? Eu já falei com vocês em outra oportunidade sobre a eficácia, a eficiência e a efetividade. Lembrando aqui que eficácia, ela nem está aqui, porque eficácia é muito simples, é eu alcançar um objetivo. Se eu determino que eu vou caminhar por 1 quilômetro e eu caminho por 1 quilômetro, eu fui eficaz, eu consegui cumprir com aquele meu objetivo. Mas a eficiência, ela vai me dizer se eu conseguir caminhar, por exemplo, eu caminhei, levei um dia inteiro para poder fazer esse 1 quilômetro. Né? Eu fui eficiente, né? Então, a eficiência, ela está ligada ao recurso, e às vezes a gente vincula isso ao recurso tempo, o recurso, né, pessoas, o recurso também financeiro, monetário. Então, é alcançar o objetivo com o melhor, com otimização dos recursos. A efetividade, ela entra aqui porque ela garante a perenidade, né? A gente fala da sustentabilidade, ou seja, né, eu defini uma ação e eu consegui garantir, né, que aquilo ele continuou, ele permaneceu, né? Se eu sair da instituição onde eu estou, né, aquele processo ele continua. Eu tirei férias, agora não acontece mais nada, porque só quando eu estou lá que funciona. Não, então a efetividade ela traz isso, né? Oportuna, né? Então a gente saber encontrar essas oportunidades, né? A gente ser proativo, né, para apresentar as nossas entregas. Identificou o problema, vamos tratar ali de pronto. Segurança, né? Esse é um dos pilares da qualidade, né? Tem que ser seguro, porque se não for seguro, vocês conseguem pensar em algo que não seja seguro e que a gente possa dizer que tenha qualidade? É impossível. Então, né, a segurança ela caminha junto, ela é um desses pilares, né, uma dessas dimensões da qualidade. Além disso, a gente traz aí a equidade, né? Equidade em que sentido? Né, se somos diferentes, né? A equidade de acesso, a equidade da gente tratar, né, com garantindo os direitos daqueles que são diferentes, né? A equidade aqui, né, ela traz esses elementos do direito, né, da gente tratar, né, independente de quem procure os nossos serviços, a gente garantir que os direitos daquela pessoa vão ser atendidos dentro daquilo que ela tem como problemas de saúde, certo? E centrada no paciente, né? Esse tema ele é muito forte nesse manual novo. Por quê? Porque até então,
né? Até pouco tempo atrás, ou ainda em muitas instituições, a gente vê o quê? Que é o médico que decide. A equipe fala, toma as decisões acerca do indivíduo sem consultá-lo, sem envolvê-lo. Ou se ele não tem como responder por si mesmo, né, nem sequer envolve a família. E a gente precisa, às vezes a gente até faz isso, mas a gente não tem evidência. Então, esse manual novo, ele ainda traz isso muito mais forte. Então, essas dimensões da qualidade: a eficiência, efetividade, oportuna, segurança, equidade e centrada no paciente. São dimensões que a gente precisa trabalhar em cada uma das nossas subseções. Além disso, né, os fundamentos de gestão, que aí a gente traz a visão sistêmica, ou seja, eu não olho só para o meu quadrado, né? Eu vou buscar compreender como que a minha instituição funciona, como que nós estamos interligados, como que a gente está inserindo dentro da sociedade. Né? Além de tudo, a liderança, esse trabalho forte com os líderes, né, do papel dele. E líder aqui a gente não está falando de cargo, a gente está falando de empoderamento. Né? Como que o nosso time está sendo empoderado dentro daquilo que ele é capaz de fazer para executar suas ações. E sim, a gente está falando de quem ocupa os cargos de gestão dentro da empresa, dentro do hospital. A gente traz aqui ainda como fundamentos da gestão a gestão por processo, e aí a gente desmistifica um pouco essa questão das áreas, pensando não mais somente por áreas, departamentos, mas também processos, e às vezes o processo vai envolver várias áreas. Né? A gente também trabalha fortemente o desenvolvimento de pessoas, né? As evidências de treinamentos, as evidências de capacitação, ou mesmo da gente já trazer do mercado pessoas, né, que consigam desenvolver com qualidade aquele papel ao qual elas estão sendo contratadas. Um ponto forte, pessoal, que a gente vai trabalhar, né, com vocês, e a gente precisa estar desenvolvendo isso cada vez mais, e é uma estrada que começa e ela não termina, é a governança clínica. Muitos elementos a gente já tem trabalhado, agora é como se a gente fosse fazer uma costura, né, de várias entregas que a gente veio fazendo e dando um formato, né, que a gente vai estar chamando de governança clínica. Além disso, a integralidade e a continuidade do cuidado, isso é muito importante, né? Desde que o paciente ele entra na nossa instituição, seja via pronto socorro, desde a hora que ele sai, que ele vai para casa, ele volta para o ambulatório, a gente ter esse princípio da continuidade e garantir que ele vai estar bem orientado, né, para fazer com que esse ciclo ele aconteça da melhor forma possível, né, para o restabelecimento da saúde. Bom, a gente também tem aí, né, como fundamentos a responsabilidade socioambiental, né, a gente cuidar do nosso ambiente, né, da sociedade onde a gente está envolvido, a cultura da inovação, né, a gente buscar fazer melhor, né, o que, que a gente pode melhorar, e isso é uma percepção que a gente tem que fazer, desenvolver isso diariamente. Para quê? Para a gente alcançar, né, o próximo fundamento, que é a melhoria contínua. Sim, a ética, a transparência. E é muito importante a gente trazer que a ONU ela não tem uma natureza prescritiva, tá, gente? Ela não diz como a gente vai fazer. O como é definido pela instituição, ou seja, o Hospital São Francisco ele vai definir o como que ele vai estar executando cada um daqueles requisitos. Ele não é mandatório. Então, a gente pode sim definir, a gente pode lá no Manual Novo, daqui a pouquinho eu vou estar falando para vocês, ele traz algumas orientações, mas se a organização ela definir, né, que vai fazer de uma forma que não está prevista lá, mas que consiga contemplar o requisito, ótimo, perfeito, né? E também como fundamento a alta confiabilidade, né? Eu preciso demonstrar que aquele processo, aquilo que eu defini, ele é confiável. Como que eu vou fazer isso? Baseado nas melhores práticas do mercado, né? Então, a gente buscar, né, trazer protocolos e rotinas que realmente possam garantir a confiabilidade. Como que a gente vai demonstrar isso? Por meio dos nossos resultados, por meio das referências que a gente utiliza, certo? Bom, seguindo em frente.
né? Isso aqui é muito importante, porque o que mudou, né? Então, a gente hoje tem as etapas da acreditação. O início, né, no processo de acreditação primeiro, o hospital, a instituição de saúde, escolher a instituição acreditadora, né, que vai estar acompanhando. Hoje no mercado tem várias, né? No São Francisco eu posso falar aqui porque esse treinamento foi feito para vocês, né? Escolheu estar trabalhando aí com IBS, tá? Depois que a gente fez essa escolha da IAC diante de várias, né? A gente faz a inscrição, né? Na Sociedade Brasileira de Acreditação, ONA, e então vai avaliar os critérios de elegibilidade. Não é toda instituição que pode. Eu acabei de montar uma instituição de saúde, né? Posso? Não posso. Tem que ter minimamente aí um ano de criação, né? De início da instituição, certo? Bom, uma etapa que não tinha antes e que agora foi implementada é o diagnóstico organizacional. Desculpa, tá, gente? Isso já existia. Eu estava falando da autoavaliação. Mas vamos lá, voltando, né? Uma etapa que já existia é o diagnóstico organizacional, que ele não é obrigatório. Então, algumas instituições, elas abrem mão do diagnóstico organizacional porque entendem que não é necessário. Mas como que essa etapa é feita? Né? A IAC, né, ela vai até a instituição e faz uma avaliação da instituição baseada nos requisitos do manual para ver se aquela instituição, em que fase ele se encontra e deixa as tarefinhas, né, que a instituição ela precisa, tá? Então, algumas instituições fazem isso, né? O Hospital São Francisco ele fez, né? Fez no passado, fez há mais tempo. E depois, que é a etapa nova, né, que não tinha, é a autoavaliação, tá? Essa autoavaliação, ela é hoje obrigatória, tá? Então, eles vão estar, né, assim que a instituição ela definir, ela passa por essa autoavaliação e a gente define, né, como que a gente está diante de cada um desses requisitos, certo? Bom, feita essa autoavaliação, né, a gente vai partir para a acreditação, né? O que é essa acreditação? Então, a IAC vem, né, ela avalia todos os requisitos e diz qual que é a nossa pontuação. E quando a gente consegue, né, a pontuação necessária, né, antes a gente trabalhava como o percentual de conformidade. Agora vocês vão ver, daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso, que é por pontuação, tá bom? Então, se a instituição de saúde ela consegue a pontuação necessária, ela é acreditada, tá bom? Além disso, gente, né, a cada 8 meses, se for do nível 1 ou do nível 2, a instituição ela passa por uma avaliação que é chamada de manutenção, tá? Tem como opcional aí, agora não mais obrigatório, né, a opção de fazer uma autoavaliação antes dessa visita de manutenção, ok? Então, a gente, da mesma forma, antes da visita, a gente pode se autoavaliar e dizer como que nós estamos diante dos requisitos e diante das pendências que já tinham sido levantadas anteriormente no processo de acreditação. Depois dessa visita, né, de manutenção, né, porque como o ser ele vale 2 anos, então a gente tem uma visita de manutenção a cada 8 meses. No nível 3, essa visita de manutenção ela passa a ser anual, ok? Porque o selo vale 3 anos. Então, são 2 visitas entre uma acreditação e uma recertificação ou upgrade, ok? Nesse caso, quando finaliza esse prazo de 2 ou 3 anos, de acordo com o nível que a instituição está, a instituição ela tem a opção de ou recertificar para se manter no mesmo nível ou avançar de nível. Tem pessoas que perguntam assim, mas eu preciso esperar os 2 anos? Não, eu preciso minimamente ter um ano, né, de acreditado, ou seja, eu vou ter passado minimamente por uma avaliação de manutenção.
Então, como a gente foi, né, o Hospital São Francisco, o nosso selo é de janeiro, então agora a gente já está apto para poder solicitar o upgrade, ok? Se a gente optar pelo upgrade ou a gente for partir para uma recertificação, agora a autoavaliação é obrigatória, ok? E aí a gente fecha esse ciclo. Onde está de verde, né, é uma etapa feita pela ONA. As outras, elas são feitas pela própria instituição, tá? Então, a autoavaliação é feita pela instituição. O diagnóstico organizacional, como ele não é obrigatório, né, é uma etapa que é conduzida pela própria instituição, ok? Bom, então são essas etapas da acreditação e agora eu vou falar para vocês sobre a pontuação, tá? Então a gente tem, né, para cada requisito a atribuição de uma classificação. Qual que é a classificação? Eu posso ter aquele requisito não conforme. Geralmente o não conforme ele é atribuído quando a gente não tem nada sobre aquele requisito, nós não fazemos, tá? Então é atribuída a pontuação zero. Quando a gente cumpre parcialmente o requisito, ou seja, nós já começamos a trabalhar sobre aquele assunto, porém, né, ele ainda não está consolidado, a gente ganha a classificação de parcial conforme. E é atribuída a pontuação de 0,5 pontos, ok? Quando a gente consegue cumprir, né, plenamente com aquele requisito, a gente recebe a classificação de conforme e a pontuação é 1. O grande desafio é a gente ter requisitos que consigam a classificação de supera, ou seja, aí a gente consegue uma pontuação não mais de 1, mas de 1,2, ok? E isso faz uma diferença. E eu já vou desafiar vocês a olhar para a sua subseção e ver qual requisito que você quer, né, e que a gente consegue nessa pontuação de supera. Como que eu consigo um supera? Quando eu faço algo que seja diferente, que salta aos olhos do avaliador. Ou seja, eu faço aquilo que eu deveria fazer, que é minha obrigação, mas eu coloco aquele jeitinho especial, sabe? E nem sempre, gente, para alcançar a supera, a gente precisa, né, de muito recurso. Então, pensa bem que às vezes você tem um requisito lá que, nossa, é a menina dos seus olhos. Então, já trabalha para você conseguir, né, demonstrar que você supera naquele requisito, ok? Não é difícil, tá? Mas depende muito da gente, da forma como a gente apresenta isso para o avaliador, tá bom? Bom, e então, né, feito esse sistema de pontuação, a gente, para calcular a nota, né, a gente soma os pontos alcançados nos requisitos. Então, eu pego toda essa pontuação, eu somo, e eu vou dividir isso pelo total de requisitos aplicáveis. Então, se eu tenho uma subseção que tem 24 requisitos, porém 2 não eram aplicáveis, eu vou dividir aquela soma somente por 22, não por 24, tá bom? Se os 24 forem aplicáveis, aí eu vou dividir por 24. Então, vejam bem que aqui a gente consegue, inclusive, né, se a gente tiver, por exemplo, conforme em todos os requisitos, né, nos 24, eu vou ter 24 dividido por 24, ou 1, que equivale a 100%. E nesse caso, dessa pontuação, a gente pode até ter mais do que 100%. Porque se eu tiver um supera, né, ou mais de um supera, imagina só, a gente consegue inclusive ter mais do que 100%. Tá certo? Então, esse é um grande diferencial do nosso manual novo, do manual de 2022, esse sistema de pontuação, tá bom? Então, eu vou estar torcendo para que vocês todos possam já fazer essa autoavaliação e já ver, né, qual que é a pontuação que hoje a gente se encontra, tá bom? Bom, e aí como que fica essa pontuação considerando os níveis, tá?
Então, nível acreditado, acreditado pleno e acreditado com excelência. Lembrando, pessoal, que como nós fomos acreditados pelo Manual 2018, né? Então, lá no site da ONA, na visita de manutenção, a gente não tem sistema de pontuação, porém, a cada visita, né, os avaliadores eles já têm trazido elementos do manual novo, ok? Bom, então como que fica a pontuação agora, considerando essas alterações de pontuação, tá bom? Então é feita uma avaliação considerando o total dos requisitos, tá? Então, para o nível 1, para eu conseguir, né, ser acreditado, eu tenho que ter uma pontuação de 80%. Se eu quero, né, o upgrade, ir para o nível 2, a soma dos requisitos, e aí eu somo os requisitos do nível 1 do nível 2, a minha pontuação ele tem que estar 85%. Então, por exemplo, eu tenho aqueles 24 requisitos lá do nível 1 e eu tenho mais 12 requisitos, né? Então, 24 com 12, 36 requisitos aplicáveis. Então, eu vou pegar, somar a pontuação total e dividir por esses 36. E eu preciso aí ter uma pontuação de 85%, ok? Ah, mas nós já somos uma instituição que é acreditado pleno, ou seja, nós temos o nível 2. Como que eu faço para conseguir ir para o nível 3? Então, eu tenho que ter os mesmos 85%, né, do somatório do nível 1 do nível 2, mais 80% do nível 3, ok? O nível 3, a gente não trabalha depois que a gente alcança o nível 2, porque, igual eu falei para vocês, ele já está sendo construído desde quando a gente começou esse processo todo, tá? Então, até antes da Acreditar estar no São Francisco, vocês já vinham preparando o nível 3. E esse nível 3 é o mesmo para todas as subseções, tá bom? Bom, agora eu vou trazer um outro elemento que antes não aparecia no Manual 2018, são os requisitos core, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer isso melhor em conceito para vocês. Mas o requisito core é aquele que é essencial. Não tem como você atender aquela subseção sem atender aquele requisito. É como se fosse aquilo que é o coração daquela subseção, tá? Por isso que tem esse nome core. Bom, e aí, então, né, se eu tenho lá aquela subseção que tem 24 requisitos no nível 1, desses 24, por exemplo, eu tenho 6, tá? Que são core. E aí, considerando apenas esses 6 requisitos e não mais os 24, eu preciso ter 90%. Vejam bem, 90%. Ou seja, né, praticamente eu tenho que garantir que todos aqueles requisitos, os 6, eles estão que conforme, certo? Bom, e aí então a mesma coisa. Se eu quero pleitear o nível 2, eu também tenho que ter, somando os requisitos core do nível 1, do nível 2, ou seja, os 6 mais os 4, os 10 requisitos, eu tenho que ter 90%, ou seja, aí nesse caso, um poderia ficar, né, como parcial, por exemplo, tá? Mas nós não podemos contar com isso, tá, gente? A minha dica de ouro é, primeiro, olha o seu requisito core e já trabalha nele. Ele tem que estar conforme, tá? É minha recomendação para vocês. Né, é mandatório, porque, né, pelo próprio manual fala que é 90%, mas eu já de antemão, para vocês ficarem tranquilos, já garanto a conformidade minimamente dos requisitos core, tá? E se, né, a instituição estiver pleiteando, né, o nível 3, que é o nível de excelência, ele tem que estar, então, 90%, né, dos requisitos core de nível 1 e de nível 2 e 90% nos requisitos core do nível 3, ok? Daqui para frente isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, né? Eu acredito que muitos de vocês já têm até trabalhado com isso. Então, o manual novo, né, ele já veio, né, até desmembrado por seção, isso é bem legal.
porque antes a gente ficava com um manual grande, mas o que que acontece? Como agora ele traz muito mais informação do que antes, ele traz realmente cada requisito destrinchado ficou muito grande. Então, em vez de ter só um caderno, agora a gente tem 4 cadernos, tá? Se você tiver a versão online, né, que a gente compra pelo site da ONA, ele vem junto, mas no formato, né, em modo físico, né, ele vem dividido em 4 livros, tá bom? Bom, e a estrutura do manual, como é que tá? Então, lá no topo, né, vocês vão ver aqui é um modelo para orientar. Tá escrito lá. Então, cada caderno é uma seção e ele está distribuído em subseções, né? Ali no topo, então, está especificado qual subseção, né? E cada subseção trata de um processo em si mesmo e é composta por requisito, né? É específico, tá? Depois traz a descrição, ou seja, o que, que significa aquela subseção. Aqui no exemplo eu trouxe a subseção 1.1, que é da liderança organizacional, e qual que é a descrição, né? Por exemplo, a subseção 1.1 da liderança organizacional, ela define e promove um modelo de gestão da organização envolvendo as partes interessadas e estabelecendo a responsabilidade e os critérios para a tomada de decisão. Ok? Então, aqui está explicando, né, o que, que é essa subseção de liderança organizacional. Bom, e então a gente tem aí embaixo o padrão, tá? Ele traz descrito o padrão de nível 1. No nível 1, né, eu tenho que determinar a direção da organização, estabelecendo objetivos, modelo de gestão e políticas institucionais com foco na segurança e na qualidade do cuidado, acompanhamento e provendo recursos necessários para sustentar seu cumprimento. Então, esse padrão, né, orienta as atividades e o desempenho desejável para o atingimento do nível, ok? Então, cada subseção a gente vai ver lá, ele tem um padrão, e é importante a gente fazer a leitura tanto da descrição quanto desse padrão, tá bom, pessoal? Bom, e o que a gente geralmente já costuma trabalhar com vocês e agora veio num formato diferente, né, que antes a gente só tinha, né, os requisitos, e agora, né, nós não temos somente os requisitos. O que, que são requisitos? São itens a serem cumpridos pela organização, separados conforme o nível a ser alcançado. Então, ele vem, né, de acordo com o padrão do nível 1 e a gente também tem separado do nível 2. Ok? O outro elemento, né, são as orientações. E é muito importante a gente fazer a leitura. Porque ele está praticamente esse manual novo, né? Se você for autodidata, você consegue por si só, sem depender de outras pessoas, evoluir naquele requisito, porque ele já traz orientação, né? São orientações sugeridas para ajudar a organização a concluir a autoavaliação, inclusive. Então, a gente tem orientação e, além de tudo, esse manual novo ele traz as sugestões de evidência, né, minimamente, né, os possíveis achados que vão comprovar que o requisito está conforme. Mas, como eu volto a dizer, não é mandatório, a ONU não é prescritiva. Se a instituição encontrar uma outra forma de evidenciar que aquele requisito ele está sendo cumprido, né, ele não é obrigatório essas evidências. Então, aqui, né, o título é Sugestões de Evidências. Isso precisa estar bem claro para a gente, tá bom? Bom, então é essa a estrutura, né, do manual novo. E o que mais que a gente tem de diferença, tá bom? Bom, as sessões. A gente continua tendo 4 sessões, porém vocês vão ver aqui a grande mudança na gestão organizacional é que, né, a gente teve a subseção de prevenção, controle de infecções e biossegurança, que antes estava lá na seção 4, ela veio para cá, né? Isso é muito importante, né? A pandemia do Covid, especialmente, eu acredito que contribuiu para que, né, essa subseção ela subisse, mesmo porque
né, as CCIHs, as CCIRAs, né, elas contribuem sobremaneira, né, na gestão organizacional, trazendo diretrizes. E uma outra, né, mudança que a gente tem nessa sessão é que a parte da tecnologia, né, que antes a gente tratava TI e infra junto, agora ela tem uma subseção própria. E a gente tem aqui a gestão da comunicação trazendo elementos, né, que antes eram vistos no núcleo de segurança do paciente, tão forte que é a comunicação dentro das instituições. Ok? Então, essas foram as principais mudanças que a gente teve na sessão 1. A sessão 2, o que a gente tem de diferente, né? Na verdade, a gente vai tratar as mudanças internamente, subseção por subseção, e eu não vou trazer esses elementos agora, né? A gente vai tratar isso de forma individual, mas a gente teve o acréscimo de novas subseções, ok? O que a gente tem aí de acréscimo? O atendimento oftalmológico, o atendimento pré-hospitalar e remoção interhospitalar, a parte da odontologia, telemedicina, atenção primária à saúde e atenção domiciliar. Então, é muito interessante que, por exemplo, eu tenho um fornecedor, que é um serviço de ambulância, eu já posso me apropriar desses requisitos aí, gente, dessa subseção, até como para poder estar avaliando, ok? Bom, seguindo, né, a gente tem, né, a seção 3, diagnóstico e terapêutica. Nós não tivemos grandes mudanças assim na estrutura dessa subseção, a gente manteve, né, as mesmas subseções. E na seção 4, então, a gente tem aqui, né, a gestão da infraestrutura agora sendo avaliada de uma forma mais individualizada. A gente tem, né, a gestão de equipamentos, limpeza e infecção de superfície, processamento de produtos para a saúde e processamento de roupas em enxoval. Bom, pessoal, para começo de conversa, é isso. Eu já trouxe bastante elementos aí do que veio de diferente nesse manual novo. E o desafio está lançado, tá? Nos próximos dias a gente vai estar se encontrando, né? De tarefinha já foi deixado para vocês aí estarem fazendo no Trello a autoavaliação, né? Vocês atribuindo a pontuação do conforme, do parcialmente conforme, ou não conforme, e não só para o nível 1, tá? A gente já está olhando para os requisitos do nível 2 do Manual 2022, ok? É muito importante essa autoavaliação, tá? É mesmo porque o tempo está curto e a gente precisa contar com vocês, né? A Acreditar vai estar, né, num tempo bem enxuto dentro da instituição, então as nossas consultorias, a gente vai ter isso de uma forma bem objetiva. Nós não vamos estar, né, chovendo no molhado, então aqueles requisitos que a gente já sabe que já estão conforme, a gente não vai estar gastando muito tempo com isso, a gente vai estar contribuindo com vocês naquilo que está parcial e naquilo que está não conforme ainda, ok? Mas já pensem aí no conforme, porque sempre é possível melhorar, tá bom? E mesmo que esteja conforme, a gente tem que garantir a perenidade, lembra lá, tá? A gente tem que garantir que aquilo que estava conforme continua conforme. Essa responsabilidade eu estou colocando no colo de vocês. Porém, nós estamos o tempo todo à disposição de vocês para tirar dúvidas, ok, gente? Então, estou muito feliz por a gente estar, né, retomando essa parceria com vocês. Contem conosco, tá bom? Para a gente realmente fazer essa entrega agora do São Francisco, pleiteando aí esse upgrade dentro do Manual 2022, tá? E aí eu queria agradecer a vocês, né, por esse tempinho aí que a gente está junto, de forma virtual, mas eu espero ter tirado as dúvidas, ok? Na próxima semana eu vou estar passando para vocês, então, né, uma avaliação desse treinamento, né, com uma avaliação inclusive de retenção desse conteúdo. E aí, quem tiver ok, nós vamos estar emitindo um certificado aí para vocês, tá bom, pessoal? Depois que a gente fizer o diagnóstico e passar subseção por subseção, entendendo que a gente vai estar desdobrando aí as mudanças do manual nas subseções, a gente vai estar emitindo como acreditare,
né, um certificado de atualização do Manual 2022 para todos vocês. Um excelente dia, tá bom? E a gente se encontra, tá bom? Obrigada, um beijão em todos vocês. Sintam-se abraçados.